Quando eu faço isso, daí o que acontece? Como que eu consigo ir para o dinheiro? Então, toda vez que eu vou procrastinar, eu falo assim, eu não vou para o dinheiro, eu falo, mas se eu não for para o dinheiro, eu não vou fazer essas doações. Então, todo mundo que vincula e tem esse medo de fazer o dinheiro, ele não está a serviço do impacto. Ele não está a serviço do tamanho que aquele propósito pode chegar. Então, ele não tem clareza do que ele quer servir. E daí, o que todo mundo pede, ele entrega. Então, ele serve, é como se fosse assim, ó, ao invés de eu doar 100 mil reais líquido, quando o cara chega no semáforo, eu entrego um dinheirinho para ele. Isso não é doação, isso é esmola. Então, às vezes, você, ao invés de levar a vida a sério e fazer um impacto gigantesco, escrever um livro best-seller e criar uma empresa multimilionária e doar essa empresa depois, você fica ajudando outra pessoa simplesmente por feridas emocionais e a incapacidade de dizer não. A dificuldade de dizer não. Sabe por quê? Porque se eu falar não para alguém, eu posso ser rejeitado por essa pessoa. Então, o medo de ser rejeitado faz com que tu diga sim sempre. Então, você passa a querer ser bonzinho. E bonzinhos não prosperam. Isso que você falou é super relevante e também ele abre um paradigma gigantesco, né? Que a pessoa fala, não, eu vou dar um dinheiro porque isso é o certo a fazer. E aí, isso daí tem padrões religiosos, tem um monte de coisa envolvida. A pessoa se sente bem, se sente melhor perante, de repente, a um criador, uma força superior, porque ela deu um dinheiro para uma pessoa que precisava. E ela se sente mal quando ela nega. Então, isso é um fator emocional e é uma crença muito forte estabelecida por, assim, muito e muito tempo, né, cara? E isso, tipo assim, mudou minha vida. Existe uma diferença entre futuro aberto e futuro fechado. O mundo quer o quê? Um futuro aberto. O universo me envie tudo e estou aqui para receber tudo. E aí o que faz o universo? O universo decide para onde tu vai. Futuro fechado. Eu sei aonde que eu quero chegar, eu sei como que é a minha vida, e o universo me envia tudo. Só que eu só deixo permanecer no meu caminho aquilo que leva em direção aos meus sonhos. E aí o que eu fiz? Primeiro ano do digital, 2020. Me tornei mentor, comecei a ensinar outras pessoas a montar mentoria. Falei, eu vou entrar na caverna. E eu não vou doar R$1. Não vou pagar o dízimo, não vou fazer nada. Por quê? Porque o dinheiro que eu dava para a igreja não fazia nem cócega. Eu pagar ou não pagar, não vai mudar a vida do padre. Não vai mudar a vida do pastor. Não vai mudar a vida nem da igreja. De tão pouco que era aquele merreca que eu dava. Imagina. E aí que eu falei, eu vou entrar na caverna. Eu não vou doar R$1 para ninguém. Eu não vou pegar o dinheiro e fazer nenhuma obra. Porque o dia que eu for fazer, ela vai ser gigante. Então eu peguei todo o dinheiro que eu fazia e eu reinvestia na minha empresa. Eu aumentei a pressão. E eu aumentei a pressão e aumentei a pressão. Com 9 meses de digital, eu entendi que eu não poderia ser mais a ponte, eu precisava ser a fonte. E qual que é a diferença de ponte e fonte? Todo mundo é ponte. Eu chego lá e falo assim, nossa, deixa eu te contar, eu aprendi com o Farrell, algo maravilhoso, não sei o que, ele que me ensinou. O que acontece? Eu já vou pro Farrell. O dinheiro não fica comigo. Eu sempre vou pro guru, eu sempre vou pro ensinamento do livro, eu sempre vou para outro lugar. E as pessoas não têm coragem de ser fonte. Para tu ser fonte, quando tu é fonte, então tu quer aprender? Sim, eu vou te ensinar, então me paga. Chega de receber gratidão, gratiluz, Deus lhe pague. E de responder mensagem de WhatsApp. Quantos almoços tu pagou? Quantos almoços tu pagou, tu fez? Tu pagou o vinho, tu pagou a cerveja. E ainda tu foi lá e entregou teu conhecimento de graça. E daí no final tu recebeu, tu é o cara. A partir desse momento eu falei, a partir de agora é só Gratipix. Gratiluz que nada, só Gratipix. Isso é bom, Gratipix, cara. E daí com 9 meses eu fui ali no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. E tinha um evento, era pandemia, e eu falei, eu vou alugar esse estádio. Eu era microempreendedor individual. Eu tinha 35 dias para pagar. Hoje, para alugar o estádio do Palmeiras, é 12 milhões de reais. Eu tinha 35 dias para pagar um boleto de um estádio de futebol sendo MEI. E aí, as pessoas falavam, Jonas, tu é louco. Eu falei, louco é o Palmeiras alugar para uma MEI.
E fiz um evento, lotou o evento. Nesse evento eu trouxe Elaine Orives, trouxe Tadashi, trouxe Bruno Galhaço. Não conhecia ninguém. E ninguém me conhecia. Só que eu tinha um estádio do Palmeiras para palestrar. E a gente encheu o estádio do Palmeiras de carro. As pessoas vieram, buzinavam, era a pandemia. E eu peguei todo o dinheiro da portaria, todo o lucro do estádio de futebol, e eu doei para a África. 9 meses depois da decisão de parar de fazer doações de migalha, parar de doar no presente para doar no futuro e doar de verdade. Então não é sobre doar, é sobre literalmente querer fazer um impacto social do tamanho da tua doação. Então não vai cair um braço se tu passar um mês sem fazer um dízimo. Se tu tiver com a alma limpa, a alma leve, e tu saber o que tu quer fazer com a doação futura daquilo. Faz muito sentido, até porque se você não tiver, se você colocar tudo que você tem à disposição, depois você fica sem. E aí como é que você faz de novo? Você vai passar um sofrimento danado para conseguir de novo, para você colocar um pouco, porque se você se doou tudo, você não tem mais nada. E tem gente que doa tempo. E aí falta tempo para o filho, aí falta tempo para a esposa, mas lá no serviço comunitário, na igreja, tá tudo certo. Então meu recado para você que está assistindo é o seguinte: faça penitência. Faça uma penitência de 6 meses ou uma penitência de 1 ano, sem fazer trabalho voluntário algum, sem fazer doação alguma. 1 ano, só trabalhando, só fazendo dinheiro, só aumentando a sua riqueza. E depois desse 1 ano, então daí tu sobe. Aí quando tu estabilizar no topo, aí tu pega um caminhão de dinheiro que tu fez e daí tu faz a doação de verdade. Aí tu pega um projeto que tu quer alavancar, aí tu faz um impacto emocional de verdade. No ano seguinte, eu fiz um evento e arrecadei R$1 milhão. No outro ano, 1,2 milhões de reais. Então a gente já fez 1 milhão de doação para o Brasil, 1 milhão de doação para a África, além das doações que eu faço do meu próprio bolso, de maneira direta. E aí? Esse cara hoje ajuda mais do que o Jonas de 2019? Com toda certeza e com uma mentalidade que vai conseguir auxiliar muito mais do que aquela pessoa que se sente culpada por falar não uma vez. Isso é tremendamente interessante. Tem muitas pessoas que têm dificuldade, mas eu acho que com essa explicação vai facilitar muito o entendimento. Gamificação. É uma gamificação. É uma penitência no presente para fazer uma grande obra no futuro. E eu acredito que muitas vezes, pela nossa carência emocional, a gente se sente culpado em fazer uma penitência no presente para gerar um benefício no futuro. Qual foi o país da África que você foi? Malawi. Malawi. E você falou que você sentiu uma grande felicidade lá. Assim, você sentiu felicidade pelo fato de estar interagindo com pessoas, de ver que aquelas pessoas se sentiam melhor, ou pelo o povo mesmo ter essa energia? Eu acredito que a pessoa que ela só tem o presente e ela só tem aquele momento, ela sempre vai viver em um nível espiritual maior. Então, na África, eles vivem muito o presente. E é pela necessidade própria. E a alegria deles em compartilhar a alegria faz a tua frequência ficar maior. E viver em comunidade, viver numa aldeia, ter esses princípios e valores familiares, faz com que tu tenha uma alegria maior. E automaticamente não ter a responsabilidade de precisar olhar para o dinheiro me deixou uma pessoa muito mais em festividade. Hoje, quando eu vou para lá, é diferente. Porque hoje eu tenho a responsabilidade dos projetos que a gente toca. Eu tenho o Francisco, que há 10 anos atrás era uma criança, hoje a gente paga a faculdade de medicina dele. Então, eu tenho a mesma alegria, só que não a mesma leveza. E tá tudo certo. Sabe por quê? Porque eu escolhi esse local de adulto, de responsável e de gerar esse impacto. E eu decido segurar essa bandeira. E é simples assim. Pode ser leve. Só que tem esse detalhezinho onde você tem que decidir. Um dia tu tem que decidir. Falar assim, agora eu vou ser rico de verdade.
Agora eu vou chegar para o próximo nível. Por quê? Porque as pessoas pensam que elas estão numa vida estável. Ah, eu vou ficar aqui porque aqui tá morninho. Só que quando na realidade, não. Você só faz mais do mesmo. E fazer mais do mesmo faz com que tu minta pra tua cabeça que tu tá estável. Então a pessoa tá lá no mesmo emprego, atendendo o mesmo tanto, fazendo as mesmas coisas. Ela tá lidando com frustrações diferentes. Ela tá lidando com dores diferentes. Eu prefiro muito mais crescer e gerar impacto. Posso entregar um presente para eles em relação a isso, já que a gente está falando sobre Claro. presentes e movimentos? Então, para você que está escutando a gente aqui, está fazendo sentido para vocês, eu vou... É na descrição do grupo, do Na vídeo. descrição do vídeo. Eu vou liberar para vocês exatamente esse movimento que aconteceu comigo, que é um dia decidir sair de CLT ou de prestador de serviço e me tornar um mentor. E foi isso que fez com que eu me tornasse multimilionário. Ter essa consciência de montar um processo de mentoria e empacotar esse meu conhecimento e servir na sociedade. E hoje eu sou muito bem pago por isso. Então, para você que está assistindo a gente e quer receber uma sessão de diagnóstico individual, gratuita e personalizada, eu vou liberar para vocês na descrição desse vídeo um link, né? O Ariel vai colocar aqui, aonde você vai só preencher um formulário e você vai ganhar essa sessão individual, gratuita e personalizada. E de lá você vai sair com a sua mentoria pronta. Uma pessoa da minha equipe, eu vou escolher uma pessoa daqui que eu vou fazer de forma online, e aí eu vou mostrar que tu já tem uma mentoria, que tu já é um mentor. E muitas vezes tu só não jogou o jogo. Tu entrega em gratiluz, mas tu pode entregar em gratipix. E foi isso que mudou minha vida. E aí depois que você se tornar um mentor e ajudar outras pessoas a fazer um monte de dinheiro, aí você faz um monte de doação também, né, Rafael? Com certeza, de uma forma muito mais tranquila, sem ter estresse, sem perder o sono, né? Sem estando bem, né? No meu caso, hoje, Rafael, eu morava na época da indústria. Eu morava ali em Alphaville, né? Hoje eu moro em Florianópolis, numa casa que só chega de barco. E ano passado eu fiz 18 milhões, morando numa aldeia de pescadores. Simplesmente com celular, simplesmente com um computador, conexão com a internet e olhar lá. Ontem, antes de vir para cá, tinha pinguim na frente da minha casa. Que agora, na época do inverno, eles sobem e eles entram, num canal, né, na Barra da Lagoa, eles entram para se alimentar lá. Então, tu imagina, tu contar pro Jonas, que morava num apartamento de 50 metros quadrados em 2019, tinha 40 mil reais guardado, e hoje mora numa casa própria, na água, no mar, tem Porsche, tem lancha, tem RAM, tem tudo isso, e faz tudo isso de projeto. Eu tenho muito mais certeza que você, que clicar no link aí que está na descrição do vídeo, receber esse presente individual, gente, gratuito e personalizado para vocês aqui do podcast, vão se encantar com quantas pessoas você vai ajudar com o conhecimento que você já possui. Então clica aí e lembre-se, cara, clica rápido, porque, né, você imagina, esse podcast tem uma audiência enorme, vai atingir um monte de pessoas, então vai lotar a agenda dos nossos especialistas rapidinho. Muito bem, pessoal, vai estar aqui na descrição, então vai lá, né? Garante essa oportunidade para que você possa subir um degrau super importante na tua trajetória. Uma coisa que eu vejo que sempre acontece, que muitas pessoas acabam tendo uma trava para o resto da vida e aquela sensação de trair os pais, ou não honrar os pais, ou que estão fazendo coisas erradas, é quando se discute, por exemplo, dentro de um âmbito familiar, que a riqueza é ruim porque separa as famílias, porque gera discussão, porque rico faz coisa errada e o dinheiro ele não traz felicidade. Então, para as pessoas que ainda, eu sei que tem muitas pessoas que ainda estão enraizadas nisso, o que você diria para, vamos dizer assim, não é uma tentativa de convencer, mas é uma tentativa dessas pessoas enxergarem a realidade dos fatos? Então vamos lá. Uma pessoa, se ela vai para o dinheiro e ela se sente culpada, é porque, primeiro, ou a família fica convidando a não ir, porque se você ir e fazer dinheiro, você vai evidenciar o fracasso dos outros, então você vai ser um contraste. Segundo, se você ir e eles pedirem emprestado
e você não quiser emprestar, você vai sentir culpa em dizer não. Terceiro, se você ir e algo der errado, você vai ter que voltar. E aí eles vão falar, eu te falei, eles vão jogar na sua cara. Então todos esses movimentos de cara é quando você sai da família. E daí eu vou te falar, se você ir, então você sai daqui, sai de uma família classe média baixa, e você vai para a riqueza. O que acontece? Se eles começarem a falar mal de ti, se eles começarem a te julgar, falar que tu mudou, que subiu para a cabeça e tudo mais, e tu não tiver com o psicológico bom, tu vai derreter esse dinheiro. E como que tu derrete o dinheiro? Tu empresta, tu assina um contrato ruim, tu faz uma sociedade feia, tu bota uma pessoa para dentro de casa no relacionamento que vai desgraçar, para tu derreter o dinheiro e ter o benefício da escassez. Entendeu? E aí tu vai voltar para a família. Então a única maneira de tu ir pro dinheiro, pro sucesso, é tu vai sozinho, tu não consegue levar a esposa, tu não consegue levar o marido, tu não consegue levar ninguém, tu tem que ir sozinho, e através dessa decisão tu tem que mostrar que o dinheiro não corrompeu você, que o dinheiro não mudou quem você é, e que você decide permanecer aqui. E aí você convida a família a vir e a usufruir dos benefícios do dinheiro que não o corrompeu. Então, você precisa ser um bom exemplo de pessoa rica com dinheiro para a família. E se mesmo assim a família não quiser vir, você tem que decidir que você pertence, e você pertence com dinheiro. E você pode voltar e visitar a família, ou ir ver a família, mas você vai de uma posição de filho, vai de uma posição de humilde. Por exemplo, essa semana que vem, eu vou para casa dos meus pais. Eu nunca na minha vida fui a pessoa com mais capital, ou melhor financeiramente, entre os meus cunhados, entre o meu pai, entre ninguém. Então, e agora eu estou tão quanto os meus cunhados, tenho mais patrimônio que os meus pais. Só que quando eu chego lá, eu sou o Joaninhas. Entendeu? Eu vou lá na minha temporada de férias. Eu vou lá como filho. Se falar de dinheiro, falou. Se não falar, não falou. Eu vou lá para amar. Eu não vou lá para comparar. Eu não vou lá para me mostrar. Eu não vou lá para jogar na cara. Eu vou lá para amar. E aí eu vou numa posição leve. E aí eu vou numa posição humilde. E aí eu vou desse movimento. E se eles pedirem dinheiro emprestado, que é uma coisa que sempre me perguntam nos podcasts, e quando pede dinheiro emprestado? Aí eu tenho que tomar uma decisão. Qual que é a decisão? De eu sempre emprestar de uma posição de honra. Então eu posso emprestar de uma posição de honra, ou eu posso dar esse dinheiro. Só que tu sempre tem que estar disposto a perdoar essa dívida, para não perder a família. Então, se tu não está disposto a perdoar essa dívida, tu nunca empresta. Porque aí tu vai perder a família. Então, por exemplo, se minha irmã pedir dinheiro, eu empresto uma quantia em dinheiro que eu estou disposto se ela não me pagar, a até perdoar. Você entendeu? Por quê? Porque se ela não me pagar, eu não perco a irmã. Mas eu não posso chegar numa quantia, emprestar uma quantia que eu não estou disposto a perdoar. E aí tudo certo. E pai e mãe, tu empresta ou tu dá, mas tu dá como honra. Tu não dá com arrogância. Tu dá por tudo aquilo que eles já fizeram. E aí tu ajuda eles a ter uma vida mais confortável. Isso que você falou vem um pensamento, uma conexão que vem com a possibilidade dos riscos que as pessoas às vezes têm que se submeter para que elas possam crescer. Até você deu o exemplo do aluguel lá do Allianz Parque, né? Aquilo, possivelmente você estava entrando numa situação de Eu estava risco, disposto a quebrar. Mas MEI, vale alguma coisa? né? Exatamente. MEI já não vale nada, meu irmão. MEI não vale nada. Você que tem uma MEI, a tua MEI não vale nada. Ela foi feita para quebrar ou para ser desenquadrada. Então tome a decisão o mais rápido possível. E quanto mais rápido tu desenquadrar, mais rápido tu vai para a abundância. Então a MEI, ela é um achado na regularização brasileira para regulamentar a pessoa que ganha abaixo de 80 mil por ano. Entendeu?
Então tu tem que ter tesão de desenquadrar a MEI. E eu tenho até hoje a foto ali, o documento dessa MEI, que eu falei, vocês têm que respeitar a minha MEI. Só que a MEI, ela é constituída por uma energia vital de fundação. Por isso que eu falo que tem que respeitar a MEI. Porque o tesão que tu botou o dia que tu abriu tua MEI, lá tá a força da tua empresa. Se tu olhar pro seu CNPJ e sempre entender a força da tua empresa, todo mundo vai respeitar a tua empresa. Então, o que acontece? Por exemplo, as pessoas sempre me perguntam, Jonas, como que eu recebo uma dívida? Então, você que tá assistindo em casa e tem uma pessoa que deve a você, presta muita atenção. As pessoas pagam quem primeiro? Quem que as pessoas pagam primeiro? Mas pagam a si mesmo. Não, a pessoa que está endividada, ela vai pagar quem primeiro? A quem ela deve, né? Então, mas se ela está devendo para 5 pessoas, quem que ela vai pagar primeiro? A que ela deve menos. A que deve menos? Ou o banco que cobra mais? Se ela deve para o banco. Então, vamos supor, se uma pessoa deve para o banco e para ti, ela vai pagar tu ou o banco primeiro? Ela vai pagar o banco porque o banco vai cobrar ela de forma mais incisiva. As pessoas pagam o mais forte primeiro. Aprendam isso. Elas não pagam o banco primeiro. Elas pagam o mais forte primeiro. Uhum. O banco é o mais fraco. O banco não manda matar, o banco não bate, o banco não faz nada. O banco só liga e enche o saco. Teoricamente, as pessoas deveriam pagar o banco por último. Entendeu? Por quê? Porque se tu tá devendo pro teu vizinho, o vizinho fala mal, vai lá e conta pra todo mundo, o banco nem liga pros teus vizinhos, nem conta na sociedade que tu tá devendo. Você entendeu? E aí o que acontece? Então, como que tu faz para receber as dívidas? Você nunca chega pra pessoa e diz assim, Fael, quando que você vai me pagar? Você vai dizer essa frase assim, ó. Eu quero o meu dinheiro de volta. Então, quando uma pessoa te deve, simplesmente energeticamente significa que o teu dinheiro está com ela. Então, ela precisa dar de volta. Então, tu vai pegar e mandar uma mensagem, tu vai ligar para essa pessoa, faz esse exercício. Pega e manda um áudio. Manda um áudio, não precisa nem ligar. Manda um áudio, fala assim, fala fulano, tudo bem? Ó, o negócio é o seguinte, eu só quero saber, eu quero meus 5 mil reais de volta. Manda uma frase desse jeito. E eu quero saber, tu vai me pagar hoje? Tu vai me pagar amanhã? Quando que você vai me pagar? Porque eu quero o meu dinheiro de volta. Repete 2 vezes essa frase. Eu quero o meu dinheiro de volta. Pronto. Por quê? Porque aí tu avisa ela que aquele dinheiro não é dela. Então ela não pode se apropriar daquele dinheiro. Então uma pessoa que te deve é o teu dinheiro está com ela. Aí você só pega de volta. Porque uma pessoa que deve, ela deve para mais 5 pessoas. Nunca uma pessoa só deve para uma pessoa. Ela deve para mais 5. Então ela deve para o banco, ela deve para o agiota, ela deve para o aluguel, ela deve um boleto de financiamento, ela deve um monte de coisa. Ela vai sempre pagar o mais forte primeiro. Então que seja você o mais forte. Muito interessante isso, é um raciocínio, porque essa questão de força, de tamanho, de demonstração de poder, né, é algo que vem dentro de uma linha também, onde as pessoas dizem assim, olha, agora que tem dinheiro mudou a personalidade, agora que tem dinheiro é arrogante, ou então ficou uma pessoa má. Eu tinha. Né? Existe muito isso, mas você mesmo falou, o dinheiro, ele é neutro. Então é um indivíduo que talvez não tivesse a força para demonstrar o jeito que ele é, a maldade que ele tem. Ele não tinha força para mostrar isso para o mundo, ele já era daquele jeito, não é verdade? Cara, o que acontece? Pessoas ricas são produtivas. E eles não têm paciência para pessoas lerdas. Então, muitas vezes, essa arrogância é tida pelas pessoas lerdas como a pessoa que é rica, ela quer coisas rápidas. Então, o que acontece? Tem uma frase que é, aonde o dinheiro foi e não resolveu é porque foi pouco. Primeira coisa, vocês têm que entender isso aqui. Por quê? O que acontece? A minha crença era, se tiver muito dinheiro, eu vou ser arrogante. Porque tinha várias pessoas que tinham muito dinheiro e não tinham muita paciência. Então, imagina, nasci numa cidade que hoje tem 9 mil habitantes. Então, o princípio era cumprimentar todo mundo. E tinha pessoas que têm dinheiro e não cumprimentam todo mundo. Só que aí eu fui entender as pessoas que têm dinheiro e cumprimentam todo mundo e são educadas e são, enfim. Aí o que acontecia? Para mudar essa crença, eu coloquei a frase, arrogante gostei. Fala, arrogante gostei. Arrogante gostei.
Então, toda vez que alguém fazia um ato de arrogância, que 90% das vezes era autoconfiança, e eu levava como arrogância, falava, tá se achando. Eu falava assim, tá se achando. Entendeu? E aí, como era tido como se achar, eu comecei e falei, bem assim eu fazia, arrogante, gostei. Por quê? Porque aí eu aumentei a minha segurança, aumentei minha confiança e automaticamente eu comecei a aumentar meu preço. Porque para tu aumentar teu preço, tu tem que ser seguro. Tu tem que falar assim, pô, minha mentoria é 50 mil reais. Agora, se eu falar, minha mentoria é 50 mil reais, engasgar para falar, o cara vai falar, não. O rico, ele tem cheiro. Ele sente o cheiro da pessoa escassa. Ele sente o cheiro do blefe. Ele sente o cheiro de quando tu quer o dinheiro dele. Entendeu? E como que tu vende uma mentoria de 20 mil, uma de 60 mil, uma de 150 mil para uma pessoa? Primeira coisa, tu tem que entender o seguinte, tu tem que ter produtos para todo mundo. Tu tem que ter produto para quem aluga apartamento, tu tem que ter produto para quem compra o apartamento e tu tem que ter produto para quem constrói o prédio. Hoje, tu vai num terapeuta, tu chega lá no terapeuta e tu pergunta para ele, quanto que é a sessão? Quanto que é uma sessão de terapia aqui em São Paulo, mais ou menos? Uns 250, 300 reais. E pronto, acabou. Aí se chega eu lá, para mim é 300 reais. Se chega uma pessoa mais humilde, é 300 reais. Pô, tu podia montar um pacote mais premium, mais selecionado para mim, um pacote onde tu vai de forma mais profunda, mais rápida, tu me atende no meu horário, tu faz o encaixe, aí a pessoa fala, não, eu não tenho agenda, eu tô com a agenda lotada. Gente, a agenda lotada tá repreendida em nome de Jesus. A agenda lotada é coisa de gente escassa. Por quê? Se tu tá com a agenda lotada, significa que tu não tá tendo tempo de ganhar dinheiro. A agenda lotada sobe o preço. E não tem subir 50 reais. Daí o que acontece? Outro princípio da escassez. Eu não vou subir meu preço porque o que o meu paciente vai falar? Cara, nem olha para esse paciente. Suba o preço para o próximo cliente que vai chegar. E aí tu começa a encher de pessoas novas pagando o preço novo e não sobe 50, sobe 500, sobe R$1.000. Porque aí tu tá mexendo com o termostato financeiro, de verdade. Aí tu vai vendendo para esse, daí tu começa a fazer o quê com o paciente antigo? Começa a dar alta. Oxe, esse cara aqui, não, alta, começa a liberar agenda. E aí tu vai começar a ter clientes que te pagam bem. E aí tu vai pro digital e aí tu começa a ter clientes que te pagam bem no Brasil inteiro. Aí tu vai ter clientes que te pagam bem no mundo inteiro. E foi assim que eu construí a minha empresa. Hoje eu tenho 10 mil alunos. Muito 10 bom. mil mentorados.